É o pulo do gato. O pulo do gato chegou, meu irmão. Fala, meus amigos, eu sou o Thiago Rodrigues, apresentador aqui do O Pulo do Gato Podcast, esse programa que vai trazer para vocês várias personalidades de vários âmbitos da sociedade, aqui de Belém e até do Brasil. Isso mesmo. Ao meu lado está aqui o meu amigo Cleiton Satiro, músico, o cara mais amado de Belém, né, Cleiton? Ainda bem. E hoje, no nosso primeiríssimo programa, nós temos a honra de receber um ícone da música amazônica, um grande representante da Amazônia na questão musical, cultural, ninguém menos que ele, Nilson Chaves, abrilhantando o nosso programa número 1 aqui para vocês. Prazer, Nilson, é um prazer imensurável estar com você aqui. Mais uma vez, para quem não sabe, o Nilson já gravou metal aí, heavy metal, né? Numa produção que eu tinha, do Lord Forest, inclusive uma das músicas mais icônicas dele também, que é Olho de Boto, né? Então, segunda vez que eu tô de frente para esse meu ídolo aqui, e é um prazer imensurável. Prazer, obrigado aí pelo convite. Né? Olho de Boto foi uma gravação muito legal, uma parceria com Cristóvão Araújo, um poeta, escritor, letrista do Olho de Boto. E foi uma experiência bem interessante, né? Ter gravado com Diferente. vocês. Diferente. Nilson, conta pra gente aqui como foi o começo da tua história com a música. O que te fez querer ser músico, né, em Belém do Pará? O que era o cenário e as pessoas, os artistas que você admirava para te levar a ser um músico como você é hoje? Então, na verdade a gente nunca pensa, né, quando jovem, ou até criança, porque eu tinha 11, 12 anos de idade, por aí, pensava em ser músico ou qualquer coisa parecida. Na verdade, eu não sou músico, eu sou um compositor e cantor, né? Às vezes eu me assanho como músico, mas eu, na verdade, sou mais compositor e cantor. E na época, meu pai tinha uma aparelhagem de som, que ele fazia festas, né? Que nem as de hoje que tem, né? Aquele negócio. Eu até brigo com o pessoal, sabe? Naquela época, o papai tinha uma aparelhagem de som, mas ele não fazia nada tremer, né? Era tudo mais tranquilo. E aí, eu tinha curiosidade em ouvir os discos que ele não levava para os bailes, né? Achava curioso, porque naquela época, eu acho que pouca gente sabe disso, as grandes gravadoras faziam a divulgação dos lançamentos através das aparelhagens de som do Brasil, né? Bacana. De que época exatamente a gente tá falando? Eu tô te falando de 1964, 65, logo no começo da nossa querida ditadura. No bom sentido, ou no mau sentido, é melhor no mau sentido. Vamos lá. Com certeza. E a gente, aí eu ia ouvir, né? Eu ia para a escola, voltava à tarde, almoçava e tal. E eu tinha dois hobbies muito doidos. Um era jogar futebol, chegava almoçava e ia jogar futebol. Olha que loucura, hoje em dia não dá para fazer mais isso, né? No fundo da minha casa tinha um campinho de futebol e a gente jogava muito lá. E depois eu sentava para ouvir no quarto os discos que meu pai não levava para os bailes. E aí ali eu conheci Nara Leão, João Gilberto, Gal Costa, Calbi Peixoto, Tito Madi, que pouca gente hoje, né, nem sabe quem é Tito Madi. Tito Madi era um artista muito importante da época, né? Ciro Monteiro, grande sambista da época também do Rio de Janeiro, que depois se tornou um grande amigo meu, Sim, já no Rio. E ali eu comecei a me apaixonar pela música, por ali. Ouvindo aquelas coisas, Dolores Duran, Maísa, né? Que eram canções, quer dizer, sim, que não iam para baile, ninguém dançava canção, né? Você ouvia. coisa do rádio, né? Coisa do rádio, exatamente. A Jovem Guarda, esse Sim, período aí da Jovem entrou Guarda. também, né? Aí começou a entrar na televisão, né? Roberto Carlos, Antônio Marcos, Erasmo, Wanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Wanderleia, Martinha, e uma turma, uma turma enorme. Tinha um cara também que era, na época, tinha um outro nome,
que era o Sérgio Reis, mas ele não era o Sérgio Reis na Jovem Guarda. O nome dele era outro. Eu esqueci até o nome agora aqui. E já tinha, né, uma moda da galera nesse tempo gravar em inglês também, né? Bastante. Tinham muitos artistas tinha. que tinham outros nomes, era até uma sugestão da própria gravadora, para tentar vender em outros países um artista que parecesse com o artista de fora, né? Exatamente. Foi o Christian, do Christian Ralph, Uhum. que, Acho que o que Christian fez uma fez isso, carreira, fez uma tentativa de carreira, até porque ele tem uma carreira muito top, né? E começou com o nome, o próprio Gessé também começou com outro nome, né? E com músicas em inglês, né? Mas assim, o que que te inspirou a começar a gostar Paralelo de a música? isso, é até bom falar isso, paralelo a isso, a gente tinha uma, uma oportunidade que eu acho até única na época de ouvir a música caribenha, que entrava Sim. nas rádios AMs em Sim. Belém, né? Músicas do Suriname, da Martinica, de Caiana, enfim. E isso era uma mistura rítmica muito interessante. Eu acho que Belém, Uhum. basicamente o Pará e o Amapá, principalmente, os dois estados, eles fundiram muito essa música caribenha com a música de cada lugar daqui, né? O carimbó, Isso. aqui é a lambada, né? A guitarrada, Uhum. tem um pouco da essência dessa coisa caribenha, que a gente ouvia muito na época, né? Merengue se ouvia muito. Em Belém tinha, pouca gente sabe disso, mas toda sexta-feira tinha merengueira. Uhum. Todas as casas de noite faziam uma noite de merengue, todo mundo dançava merengue. Era o que Olha era que popular na era o época, que era popular na época, né? exatamente. E a música sempre ditou o comportamento da galera, né? O comportamento, como se vestir, Sim, o dia que vai sair na semana pra curtir tal festa em tal lugar e tal. E isso aí sempre fez parte do dia a dia, né? Do cotidiano de todo mundo exatamente. aqui, em todos os lugares. E aí, assim, eu conheci o Vital, que foi morar perto da minha casa na época. Eu tinha 15 anos, o Vital tinha 13 ou 12, por aí. Nós temos uma diferença de 3 anos, eu e o Vital. E imediatamente a gente começou a ter sintonia musical. Ele já tocava bem violão, eu estava começando a tocar violão. Mas a gente começou a compor, começamos a nos envolver também com teatro em Belém, que era uma Sim. coisa muito forte na época, né? Teatro do SESI, grupos do SESI, comandados pelo nosso hoje finado Cláudio Barradas, que virou padre depois, né? E o Grupo Experiência, que veio bem depois, na direção do Geraldo Salles, em que eu também participava junto com o Vital do Grupo Experiência. Mas era assim, eu fazia teatro como ator, mas principalmente se tivesse música. Se não tivesse música, eu já não tinha interesse em participar da peça, né? E o Vital a mesma coisa. Com a diferença, o Vital era um excelente ator. Eu era razoavelmente para baixo, ou seja, não era tão bom assim, né? Mas participava da história. Essa eu acho que foi a minha formação. Quer dizer, aí eu comecei muito a ouvir esse pessoal, comecei a ouvir Maestro Valdemar Henrique, Guilherme Coutinho, que era um grande músico da época, Álvaro Ribeiro, que era um músico fantástico, pianista, que tocava nas Sim, noites de Belém, junto com Tota e o Fabiano, era um trio muito bom, sim. enfim. Mas aí veio uma mudança depois, tu foste pro Rio de Janeiro. Sim, porque na verdade era assim, o maestro, eu passei a ser uma pessoa muito próxima do maestro Valdemar Henrique, e o maestro sempre dizia para mim, Nilson, você não pode ficar em Belém, você tem que ir para o Rio, tem que estudar lá no Rio. Porque em Estudar Belém, música já. porque lá em Belém não tinha a escola de música ainda naquela época, né? Sim. E aí em 1968 eu decidi ir para o Rio, que era uma história assim, o maestro já não cantava bem, tinha uma idade avançada, né? E todas as canções novas que ele fazia, ele me chamava para eu botar a voz para ele, deixar gravadinho no gravadorzinho dele e tal. Aí eu ia para lá para o teatro, ele tinha uma sala no Teatro da Paz, era o diretor do teatro. E eu lá aprendi a música dele na hora e gravava para ele. E aí falei para ele, mestre, eu estou indo para o Rio, eu vou lhe dar 2 cartas para você levar e apresentar para 2 pessoas que são muito queridas minhas, meus amigos e tal.
O Guilherme Coutinho também me dizia a mesma coisa. Você tem Sim. que ir para o Rio, não pode ficar aqui e tal. E aí eu resolvi assumir a saída de ir para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio em 1968. Levei comigo 2 cartas do maestro. Uma para o maestro Guerra Peixe, que era o grande homem, o grande maestro da época e que era professor do Caetano, do Gil, do Chico, Sim. dessa turma toda, dos grandes Mas, Nilson, nomes. nesse mesmo tempo que você tava, que você foi no Rio de Janeiro, que você começou, também tinham outros artistas paraenses que estavam tentando ali também o seu espaço, estudando, tudo mais. Porque nós temos relatos, né, Cleiton, de outros artistas que foram para o Rio de Janeiro pela mesma necessidade que você tinha. Artistas até de outros meios, né? Que o Bala falou que gravou no mesmo estúdio que o Roberto Carlos gravava, né, no tempo, porque não Uhum. tinha, principalmente para esse estilo que ele tocava, que era o rock, né, não tinha nada em Belém do Pará para Uhum. isso aí. Qual era a necessidade mesmo, além da questão do estudo? Você falou uma frase aqui que a gente ouve até hoje, não tem nada para ti em Belém, né? Vai para não sei aonde, que lá é melhor, tem uma condição melhor para desenvolver o teu talento, para desenvolver uma carreira e tal. Ainda nos anos 60 era assim, chegaste a ter contato com esses outros artistas, outras pessoas que desenvolviam uma carreira fora daqui? Pois é, então, é só concluindo para chegar no que você está me perguntando agora. O maestro, o Guerra Peixe, eu fui na casa dele, na Urca, mostrei a carta do maestro, ele pediu para eu tocar alguma coisa, se eu era compositor, eu falei que eu já componho, ele toquei um pouquinho, ele falou, tá bom, vou te dar 1 ano de teoria e harmonia. E eu peguei esse, mas maestro, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, ele era caríssimo. Uhum. Disse, não, você é um pedido de um grande amigo meu, que é o maestro Valdemar Henrique, e eu vou fazer isso com você durante o ano, você não precisa me pagar nada. Vai ser um prazer Oh, poder te ajudar. E saí de lá, fui para o Sebastião Tapajós, que era outra carta. sim. Sebastião já era um grande nome da música do instrumental no Rio, o violonista. Era ele, Baden, os grandes nomes. Tinha o Bola Sete também, que depois foi morar nos Estados Unidos. Também era um grande violonista. E, claro, Sebastião, de cara, já me chamou, brincou comigo, pediu para mostrar uma música, eu mostrei, e aí ele falou assim: Ó, vamos fazer o seguinte, isso tudo na brincadeira, né? Eu, meio sério, imagina, 17 anos de idade, É. no Rio de Janeiro, Tu foste só pra lá? fui só. Meu irmão morava lá, aí, É. aí eu aproveitei a ida do meu irmão para lá, que morava, e fiquei um pouco com ele aí. Depois ele voltou para Belém. Aí o Sebastião me disse: Olha, vamos fazer o seguinte. Eu toquei um pouquinho para ele, né? Eu te ensino alguns acordes de violão e tal, e tu me ensina a compor. Aí eu disse, como, tio Sebastião? Ele disse, não, estou brincando com você, é que você compõe muito bem e tal. E, enfim, aí Sebastião virou assim uma espécie de meu guia no Rio de Janeiro. Sim. Ele me mostrou a música, a cena musical do Rio de Janeiro, me fez entrar dentro dessa cena. Com ela eu tive a oportunidade de conhecer o Taiguara, na época, que me levou para o camarim do Festival Internacional da Canção, olha, eu com 17 anos. Tu Sim. imagina dentro de um camarim que estava Caetano, Gil, Beto Nascimento, Taiguara, E já tinham Maísa, todo esse nome que eles já tinham, eles já tinham nesse tempo. todos, eles estavam iniciando o grande momento deles, que Uhum. foi os festivais, né? Aham. Ivan Lins, quando eu conheci o Ivan em 1969, junto com a Lucinha, que era a companheira dele, a Lucinha Lins, que me ajudou muito, porque me colocou nos grupos de coral, de estúdio para gravar com os grandes nomes. Tinha que fazer um vocal, aí chamava a gente Uhum. para gravar. E a Lucinha me colocou nesse grupo aí para ganhar um dinheirinho e tal. E eu comecei a me enturmar com todo mundo. E conheci, nesse caso aí, mais próximo, o Ciro Monteiro, que era o grande nome do samba no Rio de Janeiro. Ele cantava tocando uma caixinha de fósforo. Uhum. Agora é um negócio muito interessante. E eu saía quase que todo dia eu saía com o Ciro. E assim foi seguindo, eu comecei a fazer shows no Teatro da Praia, no Rio, além do estúdio, comecei aí em 1979, sim, aí em 1973, 71, eu tive que voltar para Belém.
porque eu tinha recebido uma proposta de fazer parte de um grupo do Haroldo Costa, que era um grande nome do Rio, numa turnê no México. Hum. E o Haroldo queria que eu fosse. Não, você tem que ir também e tal. E eu me empolguei achando que ia, só que eu não tinha passaporte, porque eu não tinha servido o exército, né? E aí eu tive que voltar para Belém para resolver a questão do exército e perdi a turnê Pô, do México. voltaste para Belém. Voltei Essa- aborrecidíssimo. Imagina, jovem, Imagino. 18 anos de idade, puto da vida. Imagina, Ah, no momento, tu tinha achado que perdeu uma grande oportunidade da tua pois é, vida, né? e hoje eu acho que não perdi não. Aham. Quer dizer, aí eu cheguei aqui, tem uma cena muito engraçada que o sargento que me atendeu no exército era aquele ali do lado do Colégio Parque de Carvalho, Sim. não sei se ainda é ali, negócio de alistamento militar. Ele me viu e disse: Ah, você está ótimo para servir. Aí eu disse: Mas eu não vou servir. Aquelas coisas de garoto Sim. tinhoso, sabe? Eu fiz isso aí. Vem, né? Eu não vou servir. Ele disse: Como você não vai servir? Como que você não vai servir? Porque eu não vou servir, eu não quero servir. Ah, então eu vou te dar 1 ano. Mais 1 ano, daqui 1 ano tu volta aqui comigo. Tá, tu vai me dar 1, 2, 3, mas eu não vou servir. Eu, mal criado que é. Aham. E fui-me embora. E aí estou um dia, uns 6 meses, uns 4 meses, 5 meses mais ou menos. Eu estou em Coraci com um grande amigo meu, o Valber Monteiro, e a gente está numa roda de amigos na casa do amigo dele lá, tocando violão e tal. Eu fiquei 1 ano aqui em Belém. E comecei a tocar e tal, e de repente, no meio da tocação lá, da cantoria, alguém veio, bateu nas minhas costas e falou assim: Tá, legal, vai lá comigo semana que vem que eu vou te liberar. Eu olhei para ele: Tu não tá sabendo quem é? Ele disse: Não, eu sou o sargento que disse que vai ficar 1 ano. Agora eu entendi porque tu não queres servir. Tudo bem, vai lá comigo. Ai, Aí foi legal. Aí, hoje, lógico, naquele momento ele virou uma pessoa, um amigo meu, e, enfim. sim. E com isso eu voltei para o Rio. E aí tem um detalhe: eu voltei para o Rio no mesmo avião que Fafá foi tentar a vida no Rio. Era dessa galera que tava te perguntando, É. porque não foi só. Como é aquela cantora que a gente tava falando? Leila Não. Pinheiro. A Leila Pinheiro. a Leila já foi em 80, que também viajou comigo, fez muito show comigo. A Leila cantou a música do Festival da Globo daquela época por uma sorte minha. Uhum. Como a gente era muito próximo, e somos até hoje, claro, ela estava esperando a música que o César Camargo ia oferecer para ela cantar no festival. Porque Sim. o César era o diretor do festival, né? Diretor musical. E ele nada de mostrar a música. E ela já estava meio desistindo. E eu conversando no telefone com um compositor de São Paulo, meu amigo Jean Garfunkel, o Jean falou assim: Pô, o Edmundo Souto tá chateadíssimo com o César Camargo, porque ele ficou de apresentar uma cantora e não apresentou para ele. E a gente não tem quem vai defender a música do Eduardo, do Eduardo Souto e tal, do Edmundo Souto, enfim, tá. Como é o nome dela? Ele disse: É uma tal de Leila Pinheiro, o Jean falando para mim, né? Uhum. Eu disse: Não, Jean, olha, essa mulher, ela é ótima, uma voz maravilhosa, segura, minha amiga paraense, espera aí que eu vou ligar para ela. Liguei para Leila e falei: Leila, tá acontecendo isso, liga pro Jean Garfunkel agora e já fecha para tu ir lá ouvir a música do Edmundo. Aí ela ligou, fechou com ele, eu fui com ela de ônibus, do Rio para São Paulo, a gente foi de ônibus. Aí fomos lá com o Edmundo Souto, com o pessoal todo, com o Jean, o Celso Viafra, que já era meu amigo dessa época. E aí ela aprendeu a música e foi cantar a música no festival. Nesse tempo aí, Nilson, vocês já tinham esse viés de música falando da Amazônia, música com Eu já tinha. musicalidade amazônica e tudo mais? Ou a galera tava naquela pegada que todo mundo tava ali, de Tropicália, Jovem Guarda? Quando eu cheguei no Rio em 69 e 68, eu tinha muita resistência de tocar as coisas que eu tinha feito em Belém, como compositor, porque eu achava que as pessoas não iam entender. Então eu comecei a cantar coisas que eu estava compondo com os letristas do Rio, Sim. já vestindo essa coisa que tu estás falando, quer dizer, ouvindo o ambiente musical do Rio, tentando fazer uma coisa parecida e tal. E em 73, quando eu voltei para o Rio,
Eu tinha uma grande amiga do grupo de balé de São Paulo, a Ângela, que era carioca, do Balé Estágio de São Paulo. Ela me ligou e disse: Nilson, tem um grupo de dança aqui no Rio, de uma coreógrafa alemã que gostaria de... E ela precisa de uma pessoa que seja cantor, toque e também seja um pouco de ator. Não precisa dançar. Dançar, ela ensina algumas coisinhas para ele e tal. Tu topa fazer? Eu topo. Tu estava precisando de grana, né? Na luta lá, e fui para lá. Chegaste a atuar também? Aí nós fizemos um espetáculo chamado... Aliás, o nome do espetáculo era genial, era Pode uma bailarina se chamar Emengarda Vasconcelos Leite. Era o nome do espetáculo. Sim. Era um espetáculo de dança, mas que a gente, né, eu cantava no meio do espetáculo, enfim. A Gerry, que era coreógrafa alemã, quando eu descia do ensaio, eu às vezes sentava com ela na sala dela lá e tocava as coisas daqui, para ela ouvir. E ela virava para mim e dizia assim: você tem que cantar isso, essa é a sua verdade, você não pode deixar de cantar, é muito bom isso. Não sei o quê. Ela dizendo para mim, sabe? E eu fui meio que me convencendo lentamente. Aí veio um grupo do Rio de Nova York fazer uma turnê no Rio, 3 dias no Teatro Municipal, um grupo de dança chamado Alvin Nicolai. E ela ligou para mim e disse: eu quero que você faça um show daquelas músicas lá no meu estúdio pro meu amigo Alvin Nicolai e o grupo dele. Disse: tá bom, vou fazer. Aí chamei o Sancler do baixo. O Sancler era baixista do Tim Maia. Tocava com o Tim. E também tinha coisas dessa linha de amazônica e tal. E quando eu fui para o Rio, voltei ao Rio 73, eu passei por São Luís e levei uma carga de música dos compositores do Maranhão para o Rio. Então eu levei coisas que o Papete depois gravou e tal, como Boi da Lua. Outro cenário muito rico, né? Maravilhoso. A gente fez um show no Teatro Arthur Azevedo. Meu parceiro Jamil era maranhense, né? E também foi junto comigo para o Rio, junto com a Fafá. Enfim. E ali naquele momento, daquele show, foi que eu percebi, através do olhar das pessoas, da curiosidade de ouvir um tipo de música que talvez fosse achar diferente, né? Eu disse: não, realmente eu tenho que cantar isso aqui. Aí eu passei a cantar, a assumir essa coisa da música da região. Até naquele momento eu não tinha consciência de que isso seria uma missão ou uma definição como compositor amazônico ou coisa parecida. O fato é que eu comecei realmente não só a cantar, mas a circular toda a Amazônia, fazendo show em toda a região. Não só na região, claro, na época eu fazia Rio, São Paulo, como eu faço até hoje. Já tocando as tuas músicas. Já tocando essa coisa e já compondo falando coisa. na Amazônia. Exatamente. Mas sem ter essa postura, digamos assim, não vou chamar de bandeira, porque eu acho que não era bem isso, mas diga assim, de ter uma noção do que eu estava fazendo, né? Eu não tinha ideia disso. Eu gostava, amava a música que eu fazia. Né, cara? Do seu eu, né? Então tinha essa coisa, sabe? Bem verdadeira. E eu sabia de antemão que isso não ia entrar no mercado. Você não vai entrar no mercado nunca. O mercado Mas do Rio tem uma pergunta aí no meio dessa história toda. Da onde vinha o lado financeiro de todo esse movimento? Sim. Porque tudo isso requer muito dinheiro e ainda mais sendo jovem. Jovem demais, né? A partir de 79 até 87, até 88, eu participei de mais ou menos de 400 festivais do interior de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Desses 400, eu te digo que eu não ganhei uns 3. 400, cara. Me fala em Pouca quais gente anos sabe isso aí? Porque a gente sabe disso. Não, Tem uma bora lá. pergunta interessante. Em quais anos tu participasse desses 400 festivais? 78 a 87, 88. 10 anos. A gente fala 10 da anos de questão festival. regional, mas o Brasil mesmo já foi muito rico na questão De festival? de festivais, trazer cantores e te contar artistas um que não tinham histórico. assim não eram tão conhecidos, mas mereciam, como você, né? Mereciam aquela janela. Vou te falar de um histórico de festivais da época que pouca gente sabia. Tinha um grande amigo nosso, Zé Eduardo, que era o diretor da TV Cultura de São Paulo,
que ele fez um levantamento de pesquisa na época sobre os festivais do Brasil e ele descobriu que tinha 3 festivais por dia todo ano, Caraca. o ano todo. Mais de 393 festivais do Brasil aconteciam, ou seja, quase mais de um por ano, mais de um por dia. Ou seja, a gente tinha um grupo que participava dos festivais, que era eu, Celso Viafra, Tiana Garfunkel, a Leila cantava comigo, eu levava a Leila para cantar algumas músicas comigo nos festivais, o Vital Lima, o Eudes Fraga, que hoje mora aqui em Belém. Tudo música autoral, no caso. Tudo música autoral, tudo compositor. E aí, às vezes você classificava. E tinha um detalhe muito interessante: os diretores, os caras que organizavam o festival, ligavam para a gente. Nilson, vai escrever música aqui em Alvinópolis, que era interior de Minas. Estou pensando, não, manda só o nome, que ela já está classificada. Eles faziam isso com todos nós. Por quê? Porque eles entendiam que a nossa música melhorava a qualidade do festival. Sim, Entendeu? sim. Então eles mantinham as nossas músicas já classificadas para o festival. Não que a gente fosse ganhar, mas classificadas, né? Nesse tempo aí que tu ganhaste todos esses festivais, pagava bem? Bem, eu te diria que eu ganhava uma média hoje, vamos calcular assim, entre 20 e 25 mil reais por mês. Aí administrando isso durante o ano todo. Durante Se o ano virando todo. na estrada e tudo. Vai Aquela fazendo coisa. as coisas com calma. Sim. Trabalhei com jingle, né? Um tempo eu tinha um grande amigo que era jurado do Flávio Cavalcante na época, Humberto Reis, que era meu sócio de jingle. A gente fazia jingles no Rio para sobreviver também, claro. E inclusive eu tive um que até hoje é sucesso, né? Que é o Cremogema. O Cremogema É foi mesmo, jingle cara? feito por mim. Olha só, Na que época- poxa legal, hein? Cremogema é Que era um até jingle hoje. É um jingle. do Nilson Chaves. Sim, só que na época era assim, a gente era uma equipe de compositores da Aquarius, que era uma empresa de marketing, de publicidade, dirigida que eram os donos, eram o Paulo Sérgio e o Sérgio Vale, o Ivan Lins, o autor do Eu Quero Uma Casa, ali, com meu amigo Zé Rodrigues, e o Tavito. Os 5 eram donos da Aquário. Mas eles não compunham nada, eles contratavam os compositores, davam um tema, aí a gente ia para uma sala, mostrava a música, e dizia, não, vou escolher essa aqui. Aí ele nos pagava e ela virava como se fossem eles autores da música, entendeu? A gente não tinha domínio mais sobre a música, porque a gente vendia mesmo. Sim. E eu entendia que jingle para mim era vender mentira, então para mim não tinha a menor importância, entendeu? Era como eu fazia. E eu faturava bem, quer dizer, eu fiz alguns jingles que foram marcantes no Rio. Teve um jingle que foi sucesso nacional na época e que virou até o The Fevers, que era uma banda, Sim, né? eu sei qual é essa banda. Gravou, outros gravaram. E a primeira voz que gravou, que era um comercial de governo federal, fui eu, que me chamaram para botar a voz, que era esse ano quero paz no meu coração. Sim. Aquela primeira voz lá que tem as crianças no jardim. Sim, já foi abertura de Lembra? muita coisa, já. Foi. Foi comercial eu de que muita cantava, coisa. Já. a voz era minha. Sim. Enfim, foram coisas que foram acontecendo assim e que me davam recursos financeiros razoáveis. Quer dizer, sim, mas eu tive problemas também no começo, né? Em 69 para 70, 68, 69, eu comecei a ter problema de... Eu comia... O meu almoço, jantar e café da manhã era 8 horas da manhã, comendo uma fatia de pizza e um cafezinho. Era o que eu comia o dia todo. Eu não comia mais nada, porque eu não tinha dinheiro. Por falar em café, cadê o menino? Olha, a ideia é boa. Viu? Cadê o menino do café que o Nilson tava fazendo show ontem, né? Deve estar tava- com sono. Você tava em Castanhal ontem, né? Castanhal. Olha, mas, pede lá pro menino um cafezinho. O... Mas, Nilson, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Isso aí é uma correria, eu imagino, na época. Muita correria. muita. Às vezes o lado da alimentação fica um pouco de lado, o cara fica É aquela coisa, sugação, né? Como é que no meio de toda essa correria, tu desenvolveu o teu estilo muito próprio e peculiar da voz, vocal? Que isso é uma coisa que pra mim é muito diferente. Qualquer pessoa que escuta sabe quem é que tá cantando. Mas como é que se desenvolve isso no meio de toda
essa confusão, né? Que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha, eu nunca pensei nisso, sabe? Porque eu, na verdade, nunca pensei em ser cantor. Tem esse detalhe, né? Eu era compositor, queria ser compositor. Como eu tinha muita timidez de mostrar as músicas para as pessoas, eu tinha convívio com vários companheiros que gravavam muita música, né? Ivan Lins, o Biafra, enfim, e vários. Sandra de Sá, minha parceira, minha amiga, enfim. Mas eu tinha timidez em mostrar música para eles. E aí eu comecei a entrar em festivais cantando as minhas músicas. E às vezes eu ganhava primeiro lugar e melhor intérprete, segundo lugar e melhor intérprete, entendeu? Aí eu comecei a perceber que valeria a pena cantar, né? Que eu sempre... Aí eu virei uma marca, inclusive, em muitos festivais na época, por causa daquela coisa do falsete, do agudo, que eu uso, né, bastante. Então, muita gente começou a compor nessa minha linha, fazendo falsetes e tal, sabe? E era muito legal. E, claro, nesse caso aí, eu tive a oportunidade de conhecer grandes companheiros que são meus irmãos, meus amigos até hoje. Chico César foi de festival, Lenine, né? Enfim, o Zeca já foi... O Zé Cabaleiro já foi diferente, porque o Zeca era um cara que... A gente fazia show na Funarte, no Rio, eu, Vital, Lula e Lucina, que eram grupos que a gente tinha de shows, e o Zeca estava chegando do Rio e ia assistir a gente. Um dia eu fui assistir o Zeca no Mistura Fina, na Lagoa, ele estava começando a acontecer, e eu cheguei, assisti o show, super bonito e tal, e depois fui para a fila para dar um abraço nele, parabenizar e tal, não conhecia ele. E aí ele me avistou. Quando ele me avistou, ele me chamou, vem cá. Eu fui lá com ele e disse, porra, cara, tu é o Nilson Chaves? Eu digo, sou o Nilson. Cara, tu não tem ideia, tu foste importante na minha história. Foi através de ti que eu entrei numa de compor, de cantar, de não sei o quê. Eu digo, pô, que legal, Zeca. Eu não sabia. Aí virou meu irmão, meu amigo até hoje. E o interessante nisso é que o Zeca é de uma geração mais recente, né, da música, Exatamente. que trazia essas raízes também, né? Com certeza. Tem muita gente Zeca, que o não Chico, sabe. né? E isso Essa não turma sabe toda, né? quem ele ouvia quem servia de inspirações, né, para as composições e Pois até mesmo é. para as apresentações. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante dele, ele cantou para mim naquele momento canções do Vital que nem o Vital lembra. Ele cantou assim. Pra mim, olha, tem essa música do Vital aqui, essa aqui, cantou um pedaço dela. Tipo, cara, eu acho que o Vital nem lembra dessa música. E ele lembrar das músicas do Vital. E a Isso foi muito legal. parte de vocal, cara, tipo assim, tinha aula de canto, porque tu pegou aula Não. com o Sebastião Tapajós, mas e as aulas de canto ficavam como? Não, Técnica, aquecimento, essas coisas todas. depois de um tempo eu comecei a trabalhar mais aqui em Belém com a Márcia Salomão. Por a questão da idade mesmo, por a questão, né? Por exemplo, eu tive a Covid, tive 8 dias de entubado. Foi mesmo, cara. Foi. Então, Olha, só eu não não sabia sabia, não. Eu fiquei 8 dias entubado e eu só não fui embora porque os meninos aqui do som de Belém dizem que não fui embora porque quando eu cheguei lá no céu, São Pedro olhou para mim e disse, Nilson, olha, o som aqui não tá legal. Volta para Belém. Porque eu sou um pouco rigoroso com o som. E aí eles ficam dizendo para mim isso, inventaram essa história na época, eu quase ia mesmo, né? Mas os médicos que me trataram, eles mesmo disseram, Nilson, a gente tem muito cuidado com as tuas cordas, para não causar danos quando a gente entubou. Cara, que bom, hein? E foi assim, muito cuidadoso. E realmente eu não tive, graças a Deus, muito problema. Tive o problema de voltar a falar direito, voltar a movimentar, que eu fiquei, eu te diria que eu virei um bebê adulto. Nossa, cara. Eu não tinha movimento nenhum. Eu recuperei tudo, meu movimento, a minha fala, né, o meu canto. Certo. A gente pode dizer, Né? então, que estamos em frente a uma verdadeira bênção de Deus. Não tenha né? dúvida, não tenha Renasceu. dúvida. Assim como muitas histórias, né, cara, por aí de pessoas que renasceram nesse período aí da pandemia. E aí teve uma coisa muito legal nessa história, foi que quando eu saí do que eu fui extubado, que eles chamam, né?
eu acordei. Teve duas cenas assim, muito incríveis. Quando eu acordei na cama, eu já estava na Santa Casa, e eu não sabia que eu estava na Santa Casa. Para mim, eu ainda estava lá no hospital que a gente chama, né? Hospital esqueci o nome, de campanha. Sim. E aí, quando eu acordei, tinham 3 enfermeiras de um lado e 3 enfermeiras do outro lado da minha cama, de joelho rezando. Cara, e quando elas me viram acordando, vocês não têm ideia da alegria que elas tinham no olhar quando elas me viram. Cara, que bênção. Negócio lindo, assim, sabe? Emocionante. E eu meio perdido ali, e ela falou, você está na Santa Casa. E o médico que me recebeu na Santa Casa, porque eu vim entubado, né? Sim. Ele disse, Nilson, o doutor Adson, ele dizia para mim, Nilson, chegaste aqui às 5h30 da manhã. Fui eu que te recebeu. Te levamos para a UTI, te colocamos lá e eu peguei o meu celular, botei uma música tua e botei no teu ouvido. Tu entubado. Uhum. E falei assim para ti, estás ouvindo essa música? Acho que eu falei assim. Sabe que é uma música tua? E eu não lembro nada disso. Nada, Ok. literalmente nada. E ele fazia isso todo dia, Pô. até eu voltar. Quando eu voltei, foi quando ele me contou. Cara, como é o Essa nome história. desse médico? Fala aqui pra gente. Doutor de novo. Alisson. Doutor Alisson, muito obrigado. Ele por era um trazer, cara fantástico. Aliás, cuidar todos os desse- médicos de lá, dessa viu? Foi um figura. negócio. Era isso que eu ia te falar, porque quando eu voltei, eu estava num apartamento, que não era um apartamento, era, né, fosse uma espécie de camarim de vidro transparente, que de um lado tinha um senhor, do outro lado tinha uma mocinha da Venezuela de 22 anos de idade. Assim, não no mesmo lugar, separados pelos vidros transparentes. E eu tinha dificuldade de dormir, então eu ficava observando o trabalho deles. E era uma coisa que, durante a noite, eu dizia assim, cara, eu tenho que falar disso aqui, do que eu estou vendo. Porque o amor que eles tinham em todos os pacientes era um negócio impressionante e fascinante. E a mudança de grude turno, quer dizer, saíam os médicos, entravam os outros entravam com um sorriso, com uma alegria, sabe? Como se estivesse realmente fazendo a coisa que eles mais amam, Bacana. que era salvar a vida, né? Bacana. Era um negócio, rapaz, era um negócio. Aí eu disse, não, eu tenho que fazer uma coisa. Aí eu fiz uma música para eles, que eles gravaram comigo. Fizemos um clipe Já vamos. chamada Iluminados. De onde vêm esses seres guerreiros? Iluminados, de onde vem? São anjos sagrados, enviados por Deus. De onde vêm esses seres guerreiros? Iluminados, de onde vem? São anjos da terra, enviados por Deus. De onde vem esses seres guerreiros? Iluminados, de onde vem? São anjos sagrados, enviados por Deus. Nós estávamos comentando sobre você e eu não pude deixar de observar que Sabor Açaí é o seu maior sucesso. Talvez até tu olhes outra música com mais carinho, como todo compositor e músico, né? Tem essa Sim, diferenciação, tem esse carinho pela sua obra, mas tem mais com uma coisa do que outra. Sim. E eu não pude deixar de observar que tem quase 1 milhão de cliques, né? 1 milhão de views lá no Spotify. Quase 1 milhão. Você Isso me falou. olha, a gente aqui que tem música no Spotify, pessoas que vão ver isso aqui sabem o quanto é difícil você fazer um tipo de música que não é popular, né? Não é popular, que eu digo assim, não é da massa, não toca Não é nas do festas, mercado, não é do vamos chamar mercado, assim. né? Mas popular é demais, mas não é do mercado. Sim. E ter tudo isso, né, de visualizações, esse carinho muito grande. O que tu tem para dizer sobre essa música? Essa foi a tua primeira gravação? Estava em qual disco? Fala um pouco sobre Sabor Açaí. Não, o Sabor Açaí é o meu
Eu gravei primeiro Dança de Tudo, depois O Interior com o Vital, que é um vinil muito marcante, também importante na minha história, onde tem Olho de Boto, Flor do Destino, etc. Em 89 eu gravei o Sabor, o vinil Sabor, em que tinha a música Sabor Açaí. Que na verdade assim, o Joãozinho era meu parceiro nessa música, ele sabia que eu gostava de açaí, ele mandou por correio uma letra para mim em 1983. Bacana. E foi muito louco, porque eu cheguei, peguei a letra, botei em cima da cama assim, lembro bem, e peguei o violão e saiu a música. Pensei nela, ela foi saindo assim. Top. Top. Totalmente. Eu nunca mudei literalmente nada, Nada. melodicamente. Quando foi que tu nada. gravaste Sabor Açaí? Gravei em 89, Ele já tava em qual disco teu? no vinil Sabor. Sabor. É onde tem uma pupunha assim na capa. A gente tava olhando, né? A discografia ontem. Falei, cara, hoje pra gente é muito mais acessível fazer uma gravação e uma arte, principalmente de uma gravação. Olhar aquilo ali. 89 foi o ano que eu nasci, Nilson. E Olha você já só. estava lançando aí o maior Terceiro. sucesso que a gente É conhece. importante que nesse vinil, além do Sabor Açaí, tinha uma outra música que foi também, que hoje, em qualquer lugar que eu vou, todo mundo canta, que Eu Não Vou Sair, do Celso Biafra. E aí essa você partiu música aí, do Canadá, todo essa mundo canta. música aí, uma tia minha que me apresentou já naquele disco em 10 anos, Sim, porque né? o que é que eu fiz? Eu peguei, quando entrou a era do CD e o vinil, né, ficou em segundo plano, eu peguei os vinis e fiz coletâneas e lancei 2 coletâneas, Nilson Chaves 10 anos, uma vermelha e uma amarela, Isso, E o volume 2. Tinha os dois lá em casa. que foi em 94. E eu comecei a ouvir isso aí criança ainda, cara. E aquilo foi, era totalmente diferente das coisas que a gente ouvia. Era algo que é marcante demais. E Nilson, uma curiosidade, como foi que surgiu a oportunidade para gravar o primeiro disco? Você estava em Belém, estava no Rio. Não, eu já morava no Rio, né? Tava morando no Rio, eu gravei em 81 o primeiro 81. disco. E gravei graças a 2 atitudes muito importantes da minha vida. Meu parceiro Cristóvão Araújo, que é o meu parceiro de Olho de Boto, que, aliás, hoje eu te confesso que Olho de Boto tem me surpreendido muito. É impressionante como todo mundo me pede para cantar Olho de Boto. E às vezes até mais do que Sabor Açaí, olha que loucura. Foi bastante regravada também, Foi, né? é impressionante assim, cara. E lugar, eu fiz agora, eu fiz 3, 4 shows no Rio esse ano agora, né? E um deles eu fiz na Praça Mauá, até com os meninos, com a banda. E às vezes eu deixo Olho de Boto como bicho, sabe? Uhum. Até para provocar mesmo, sabe? E aí eu terminei o show, cara, o que as pessoas gritavam por Olho de Boto era um negócio impressionante no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, quando eu cantei, tu imagina, as pessoas vieram à loucura, cantando comigo Olho de Boto, desde o começo, assim, as pessoas sabem toda a música, um negócio impressionante. Toca um pedaço pra gente aí. E tu ficaste serena, também roubo, hein? Nas entrelinhas dos sonhos, nos escaninhos do riso, olhando pra nós escondida, com os teus olhos de rio. Que lindo, cara. Isso aqui me faz voltar décadas atrás, não? Sim, e aí... Outro Brasil. Outro Brasil. Pois é, aí como é que aconteceu o Dança de Tudo? O Cristóvão veio a Belém, vendeu uma casa dele e investiu uma parte do dinheiro dessa casa dele para gravar o disco no Rio. É uma atitude que eu nunca, jamais esquecerei. Porque a gente não tem noção da importância que foi esse ato do Cristóvão, né? Tive também 2 amigos, um casal russo que são pais do Paulinho Pauleira, tecladista. Sim. Conheci Paulinho criancinha, bebê praticamente. Eles também contribuíram financeiramente para que eu lançasse
Isso você o Dança gravou de no Tudo. Rio. Gravei no Rio. É, muita gente que a gente conhece. Porque né? assim, a gente começou uma fase de disco independente no Rio, em 1979, em 78 com Antônio Adolfo, que lançou o primeiro vinil independente no Brasil, chamado Feito em Casa. Sim. Ele fez realmente em casa, fez no estúdio dele um disco instrumental. E em 79 a Lúlia Lucina lançou o selo chamado Nós Lá em Casa, onde elas lançaram também outros CDs, outros vinis. E aí em 81 eu fui gravar, a Lucinha disse, não, lança no no nosso selo. Aí eu lancei no selo da Lucinha, da Lúlia Lucina, do Rio, chamado Nós Lá em Casa. E aí entrou Boca Livre, que fez o Bicicleta, que Sim. vendeu 70 mil discos independentes na época. Na época era uma venda incrível. Sim. Apesar do músico em si não ficar com dinheiro dessa venda, né? Do Não, disco. nesse Não, mas era caso, independente. não, Independente. nesse caso independente, sim, Sim. ficava com Outro tudo. negócio, É, outra coisa, outra história. Hoje, Nilson, hoje nós estamos falando de Spotify, outra época em que as coisas Aham. são um tanto descartáveis também, né? Mas são muito mais práticas, tá na nossa mão. A gente não precisa ir numa loja, sair de casa para comprar, né, um disco e etc. Hoje, como é que tu vê esse mercado hoje para o músico nessa era digital e tudo mais? A gente acabou de falar aqui, ó, tem quase 1 milhão, o Sabu Açaí. Olho de Boto vem depois com quase 800 mil ouvintes, né, que ouviram aí a tua música lá no Spotify. E eu tenho certeza que isso vai crescer muito. Como é que você vê isso hoje? Olha, eu vejo de duas formas. Uma, é extremamente positivo você ter o conforto da tua casa e fazer a tua pesquisa e ouvir o que tu quiseres. Ok, perfeito. Maravilhoso. Mas tem um outro lado que eu acho que é uma coisa que é criada, forjada pela ditadura mundial industrial. Ou seja, a indústria decidiu que você não tem mais que ouvir CD, elimina o CD do mercado, e a geração minha, que gosta de pegar o CD, ler as letras, ouvir, saber a ficha Era o maior técnica. barato isso aí, né, cara? Ver o álbum. Nós perdemos o Entendi. direito disso, ninguém Uhum. tem mais esse direito. Que tenha evolução, mas que não castrem, né, toda uma outra vida que a gente criou, que a gente tem, né? Que como era, por exemplo, antigamente, eu já vi hoje em dia, algumas pessoas dizem assim, porra, bicho, era lindo o vinil, a gente via assim, a capa de um vinil era uma arte maravilhosa, O cheiro, gostava do cheiro. né? Novo. Sabe, quer dizer, essas coisas, a indústria mundial, desculpa, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja muito ideal, mas eu vou ter que usar mesmo, porque eu acho que foi o que a indústria fez. A indústria simplesmente cagou para a nova geração, para a geração que eu vivo, né? Claro que eu consegui me adaptar a isso tudo, mas como? Através de outras pessoas. Eu tenho uma empresa no Rio, Nikita, que trata de toda a minha área virtual. Sim. Eu não mexo em nada porque eu sou incompetente nessa área, né? Então, mas eles sabem mexer, é um grande amigo meu, que conheço de muitos anos, e ele que trata. O que rola na internet meu, de vídeo, de música, etc., ele vai lá e capta, tem recurso, tem dinheiro, porque todo mundo sabe disso que tem dinheiro. Uhum. Muitos compositores alternativos nossos, como nossos, né? Inclusive nossos aqui, não tem ideia de quanto eles estão perdendo em dinheiro. Ou seja, por o essas músico coisas. ganha mais hoje ou perde mais? Poderia estar ganhando mais. Mas eu né? acho que. Tu não acha que eles perdem mais por serem muito desfocados disso? Sem dúvida. Porque tem um outro detalhe. A gente na época, eu me lembro na época que a gente tinha Som Brás no Rio e São Paulo, inclusive a Elisa era uma das coordenadoras da Som Brás na época, a Elisa, Gonzaguinha, também um grande amigo, um grande irmão que partiu tão cedo. A gente tentou convencer os músicos a não assinarem, porque quando você vai no estúdio gravar a música do Ney Mato Grosso, vamos chamar assim, do Ney, que quando tu sai do estúdio, tu assina lá o cachezinho no papelzinho, para receber daqui a um mês o dinheiro que tu gravaste naquele disco. Ok, perfeito. Só que
não percebes que quando tu estás assinando aquele papel, tu estás dando os teus direitos conexos para a gravadora. Aí a gravadora ganha muito mais do que aquele cachezinho que deveria ser teu, o valor que ela ganha, né? E a gente tentou convencer músico a mudar esse. Ninguém quis. Não, eu prefiro ganhar por mês um dinheirinho ali do que querendo saber quanto é que vendeu o disco. Ah, tudo bem, o disco do Antônio talvez tu não vai ganhar nada, mas o disco do Roberto Carlos tu vai ganhar e bem, né? Mas enfim, é tudo muito, muito relativo na questão mesmo da consciência, né? A gente tá falando de um item, né? Sim. Só que aí, tem muitos cantores hoje, né, Cleiton? Tem a questão das leis de incentivo à cultura, que a gente mesmo já bateu na porta e ficou na porta, né? Sim. E com projetos grandes, né? De trazer um polo industrial, por exemplo, para Ananindeua, porque nós éramos representantes de marcas, né? De instrumentos musicais, que lá esse cara aqui ia para a Feira da Música, ia sempre atrás dessas... Hoje eu não sei se tem mais a mesma dinâmica, né? Mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era outra história. Então, assim, a galera topou, porque eles queriam, olha, nós vamos treinar, nós vamos fazer curso para a galera aprender. Só que isso aí, a gente ficou na porta. Mas a gente viu outra galera conseguir. E olha... Eu fico feliz por isso que eles conseguiram, tudo mais. Mas o que tu tens a dizer desses projetos? Eles são legais? É um incentivo mesmo ao músico que está atrás de um valor legal para fazer o projeto dele? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que os projetos em si são muito bons. São, eu diria, positivos. Às vezes o que acontece não é o projeto que não é positivo. É quem comanda o projeto que talvez não seja uma pessoa ideal, né? Sim. Você vê muita panelinha, né? Eu percebo muito isso. Eu não tenho me inscrito em editais, até porque como eu, graças a Deus, tenho muita proposta de show, eu me sinto com dever também de deixar aberto isso para outros companheiros que precisam mais do que eu, né? Que aí seria um pouco ganancioso, né? Além de eu ganhar muito dinheiro, ganhar dinheiro com os meus shows, eu vou entrar em edital. Não, acho que eu não tenho que entrar. Mas eu vejo muito isso. Eu vejo alguns, por exemplo, aqui em Belém, a Natura tem uma certa panela, porque infelizmente é o que eu percebo, sabe? Eu não sei se alguém comanda, eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre isso, mas eu sinto um cheiro disso. Tu acha que tem uma preferência pelo novo amazônico de ser... Bom, assim, nós iniciamos a conversa, né, falando que há muito tempo atrás, há 40 anos atrás, ou até mais, você já estava nesse viés lá no Rio de Janeiro fazendo isso aí. E só que nós vemos na sua música toda a característica da música amazônia. Tanto na questão de composição musical, tanto nas letras, passa um clima pra gente. Ele tava me falando ontem, fala aí, Cleiton, que você era criança e tal, sentia aquele clima, ele não sabia que tipo de música era, mas sentia aquele clima top. Porque, tipo assim, eu até queria fazer uma pergunta também. Como foi que teve essa inspiração de trazer a Amazônia pra dentro da música? Como é que era o seu envolvimento ou das pessoas com a floresta? Mas eu tenho uma curiosidade porque Belém é uma selva de pedra também. Ao mesmo tempo, ela não é inserida, na verdade, dentro da Amazônia. Era justamente isso aí que eu ia falar, que a música que se diz da Amazônia de hoje não representa tanto a Amazônia assim, né? Porque, por exemplo, as pessoas aí fora, elas têm uma ideia que, tipo assim, eu vou na Amazônia. Então elas pensam que quando elas chegarem aqui, elas vão estar inseridas no meio da Amazônia. É isso que elas estão imaginando lá fora. Só que não é isso. Eles chegam aqui, é uma cidade desestruturada e tudo. E aí como é que vem essa inspiração, mesmo estando distante dessa real floresta amazônica, que na verdade ela está muito distante daqui, né? E aí como é que surge essa... Porque quando a gente escuta, eu pelo menos, quando escutava,
eu ficava pensando, cara, isso realmente parece que eu tô no meio da floresta, cara. Parece que eu tô no meio da O Amazônia. clima que a música passava. Me lembrava um pouco de Almir Sater também, aquelas novelas ali da Pantanal. Então é isso, vem tudo um ecossistema musical, vem tudo através disso. Aí como é que isso surgiu? Como foi que começou a ter isso, e etc. Deixa eu só finalizar aqui, Cleiton, a questão de que se ele acha que existe uma preferência hoje pelo que é dito que é amazônico, só porque está dentro da Amazônia, né? Se existe uma preferência na hora de... Então são duas perguntas em uma, né? Se existe alguma preferência na hora de fechar um edital, é esse fulano aqui que vai representar a Amazônia agora. Mas qual é a musicalidade dele? Uma mistura de tudo quanto é coisa de lá de fora, vestido de amazônico. O Nilson não, assim como vários outros, assim como o nosso Pedrinho que vem aqui e outros aí, que representavam isso na sua musicalidade, na sua essência e Exato. tudo mais, né? Isso para nós, eu acho que isso pelo senso comum era representar a Amazônia, não uma mistura de ritmos que virou essa. E se tu acha que isso é preferência dessa galera hoje aí. Olha, esse é um assunto que é muito vasto, né, professor? Mas vou tentar dar minha opinião aqui, resumindo um pouco sobre essa história. Primeiro, a gente precisa entender que a Amazônia tem capitais urbanas, Sim. né? Nós só falamos de Belém, que é esse concreto, mas vai lá em Manaus, que é mais ainda de concreto, né? Quer dizer, ou seja, nós temos os mesmos costumes que uma cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., tem, dentro de um habitat de cidade grande, né? Agora, o importante é você entender que dentro dessa cidade, no caso de Belém, por exemplo, você pode pegar um barquinho popopô e atravessar a Baía do Guajará. Isso é um charme dentro de uma cidade grande, urbana, dentro de uma floresta, onde você pega onde você entra no Cumbu, aquela região lá do Cupu, lá para dentro, e você vai ver que lá tem famílias que moram em várias barraquinhas na beira do rio com o seu barquinho, que é o que o Rui Barata dizia na época: esse rio é minha rua, né? Quer dizer, nós ainda temos isso, e é importante que dentro dessa cidade aí concreta que nós temos, é importante que a gente saiba que a gente é muito mais do que essa cidade concreta. A gente é aquele ribeirinho que está lá fora. A gente é aquele caboclo que está lá. Só que com uma diferença. É que a gente também bebe da cidade grande. Nós também fazemos parte da cidade grande. Então é evidente que... vou até citar um exemplo aqui, por exemplo, do rock. O rock é amazônico? Não. Nem é brasileiro, inclusive. Mas isso não significa que ele não tenha direito de existir dentro da Amazônia, Sim, com né? certeza. Ao contrário, ele tem direito de existir, como tem direito de existir a música sertaneja, que particularmente eu não gosto, mas é uma questão pessoal, né? Mas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender essa democracia musical, né? Muita gente às vezes criticou muito a Leila Pinheiro porque a Leila cantava bossa nova. Ué, tudo bem, mas a Leila, quando ela vai ter uma entrevista, ela fala do estado, ela fala de Belém, ela fala da Ela Amazônia. cantando com o Ela não Guilherme precisa Arantes, cantar, falando ela não disso aí. precisa cantar as coisas da Amazônia para ser uma artista amazônica, né? Eu lancei em 94, se não me engano, 95, um CD chamado Não Peguei o Ita, que foi inclusive premiado Sim. no Prêmio Sharp. E muita gente me criticou na época. Como que você não pegou o Ita? O Nilson vive num Boeing, vive no avião de Rio de São Paulo. Como é que não pegou o Ita? O cara não sacou o que eu quis dizer, ou a pessoa não entendeu. O que eu quis dizer foi que isso em decorrência de um resultado de um festival, de um desfile de carnaval do Rio de Janeiro, em que o Salgueiro ganhou o primeiro lugar com a música com o tema Peguei o Ita no Norte. E todo mundo em Belém comemorou. E eu disse, mas peraí, bicho. Peguei o Ita no Norte, é uma música que o Dorival Caymmi fez para os navios que saíam de Belém. Itacolossá, Itacolomia, etc. Não tem nada a ver com Belém. Adeus, Belém do Pará. Como é que ele não está homenageando Belém, ele está homenageando
os imigrantes que estão indo para Rio e São Paulo via Nordeste, via litoral do Brasil. Então não tem que ficar comemorando. Aí eu resolvi fazer, eu não peguei o ITA, né? Por causa desse tema. Inclusive fiz nesse dia, eu não peguei o ITA. No hotel aqui em Belém, eu estava fazendo show, estava aqui no hotel e fiz essa música. E depois eu disse, não, por quê? Pois eu vou citar um exemplo. Tem um artista, tinha, né? Hoje ele já falecido, que estava direto nos programas do Chico Anísio, que era o Lúcio Mauro. Sim. Mas o Lúcio Mauro nunca deixou de, lá no programa mesmo, nas gravações com o Chico Anísio, citar alguma coisa do Pará. Né? Sim. Tipo, não, vou tomar um açaí hoje, vou comer um tacacá. Mas ele sempre havia uma brecha para falar das coisas do Pará. Esse cara não mora em Belém. Esse cara não pegou o ITA. Entendeu? Quer dizer, o simbolismo era exatamente esse, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa se adaptar e aceitar que essa democracia musical nos faz não só ser amazônicos, nos faz muito mais sermos amazônicos brasileiros. Isso mesmo. Porque no momento quando a gente coloca assim, por exemplo, o pessoal tem mania que diz MPP. Bicho, não existe MPP, música popular paraense. Não existe isso para mim. Porque no momento que eu digo que eu sou MPP, eu estou me afastando do Brasil. Eu tenho música brasileira feita no Pará. Eu tenho música brasileira feita no Amazonas, no Acre, em Rondônia, e etc. Quer dizer, com uma identidade, aí sim, com uma identidade nossa, tudo bem. Através de quê? Através de um instrumento, através de uma literatura, através de um sotaque, forma de cantar, né? Quer dizer, mas com um abraço brasileiro. Quer dizer, a minha música, por exemplo, ela tem isso. Eu adoro misturar loop com as percussões da Amazônia. Sim. Eu adoro fazer isso. Por falar nisso, a gente tem aqui um songbook, né, da sim. Amazônia. Fala um pouco sobre isso aqui, Nilson. Esse é o teu trabalho recente. Esse na verdade, é um trabalho feito em parceria com a Universidade Federal do Pará, que está fazendo songbook de outros artistas. Está vindo aí um do Vital, está vindo um do Arraial do Pavulás, está vindo outro também do Joãozinho Gomes, que é um letrista que mora no Amapá, mas é um artista, um letrista que nasceu em Belém. Ele tem 22 músicas minhas aí em cifras e partituras. Tem depoimentos de vários companheiros queridos, Zeca, Chico, Paulo Mosca, Ivan e uma turma. Uma riqueza, né? Um pouco da minha história, né? Tem um pouco do meu release, tá em português e inglês, e enfim. E para mim é uma coisa legal. Eu tinha desejo de fazer, e, através do Aldebert Carneiro, que é um grande baixista, vocês conhecem. Com certeza. O Dedé, que hoje está com uma... Inclusive está convidado para aparecer aqui também, viu? Aliás, o Dedé era um cara legal para falar uma série de coisas sobre esses songbooks, que é uma ideia dele, que ele entrou na Universidade Federal e hoje ele está realizando esse sonho de, digamos, imortalizar um pouco da obra dos compositores da nossa região. Né? Bacana. Eu vi que você lançou música nova esse ano. Tem música no Spotify sua. Eu lancei 7 músicas, né? Lancei 7 músicas com a Reliquita, que é essa empresa do Rio que trabalha comigo. Estamos preparando mais outras e outros vídeos também para lançar, porque já que hoje não tem mais o papel, né? A gente vai ter que ir só para o olhar. Não tem jeito. E para o ouvido, olhar e ouvido. Né? Isso. Nilson, eu quero só falar um pouquinho. O Nilson Chaves, para quem não sabe, galera, gravou com uns amigos meus, abraço para esses meus amigos lá, que era da banda Lodge Forest, uma versão da própria música dele. Sim. Olho de Boto em versão metal, heavy metal, isso mesmo, folk, né? Folk metal amazônico. Cara, e foi lá que eu conheci pessoalmente ele num estúdio que a gente gravou. E vi que o cara era pra gente, né? Era fora do normal. Pra gente, pra nós, meros mortais. E o que tu achou disso aí, cara? Fazer uma fusão nesse nível aí, de algo tão diferente?
Eu acho, olha, eu gosto, eu adoro quando as pessoas conseguem pegar o que a gente compõe e trazer para o seu universo, né? E mostrar de uma forma diferente. Porque você também, às vezes, até brinca um pouco com o pessoal da noite, que às vezes eles querem cantar igualzinho o que está no disco. Eu digo, não, gente, vamos mudar isso, faz outra ideia, puxa outra ideia, porque é sabe? difícil, cara. Já é um prêmio pro cara conseguir tocar. Mas eu acho que tem um pouco da preguiça também. Tem, com certeza. Acomodação, acho que o público não vai gostar de você fazer uma versão diferente da música, entendeu? E tal. E eu adoro isso. Todo mundo que regravou canções minhas, por exemplo, a Alessi Brandão, Sim. um dia ela virou para mim e disse, Nilson, eu quero gravar Sabor Açaí. Mas eu sou partideira, sou do partido. Digo, mande bala. Ela gravou como se fosse um partido alto, Sabor Açaí. Ficou uma delícia ela cantando Sabor Açaí naquela swingada dela. Legal, entendeu? Eu acho. E aí o Olho de Boto, o Cristóvão, que é meu parceiro dessa música, ele quando viu, ele disse, pega, adorei, foi genial, gostei muito. Bacana. Legal, né? Abraço pra galera aí que gravou. Cleito, tem alguma pergunta? E final o pra Nilson fazer? Chaves, em 2025, foi considerado patrimônio imaterial do Pará, moleque. Isso aí. Pois É é. a cara do Pará isso, né? Como é que é isso, Nilson? Claro, a gente fica honrado, eu fico feliz, agradeço profundamente ao deputado Paulo Bordala, que foi a pessoa que sugeriu, né, essa situação. Te confesso que era uma coisa que não passava na minha cabeça, mas entendo e fico muito feliz de ter tido esse reconhecimento até unânime lá da Assembleia sobre a minha obra, né? Que na verdade não é a minha obra, é a minha obra e meus parceiros, né? Eu sempre falo isso, gente. Quando você vence alguma coisa sozinho, é muito triste, porque você não tem a quem abraçar, né? E com comemorar. certeza. Perfeito. Mas você tem que ganhar as coisas e saber que existe uma equipe enorme atrás de você. Desde o companheiro que deu um cafezinho no estúdio para você tomar, até o companheiro que tocou e o companheiro que escreveu a letra e etc. Quer dizer, então não é a minha obra, é a obra minha com o Jamil, com o Cristóvão, com o Vital Lima, Top. com o Alfredo, com o Maxi Reis, com o Celso Viáfora, com o Chico César, com o Zé Cabaleiro, que são todos meus parceiros também, com o Flávio Venturini, que é um mineiro, né? Quer dizer, então eu não tenho... todos eles estão ali sendo também homenageados pela minha obra. Né? E, homenageados não, são reconhecidos dentro da minha obra, né? Entre outros vários artistas, Carlos Jaguarão do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Prestes, Luiz Carlos Souza do Rio Grande do Sul, enfim. Nossa, gente, é tanta gente, né? Eu tenho a honra de dizer que eu tenho parceiro no Brasil todo. E Isso é tenho top demais. muitos para cima, mas muito. Nossa, eu acho que eu sou o maior prostituto musical da minha vida, da música brasileira. Eu brinco com os meninos dizendo isso. Nilson. Cara, se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos conversar muito mais, porque o que não falta é assunto. Mas, É verdade. infelizmente, nós temos um tempo limitado. Eu sei. E eu gostaria de te agradecer muito, não em meu nome de um projeto que a gente está lutando, né, para fazer, mas em nome do povo paraense. Por você sempre estar disponível, por você sempre ser essa pessoa humilde que você para falar do que a gente ama, que é a sua música. Né? Muito, 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 muito obrigado. Você está participando da realização de um sonho. Muito obrigado. Para finalizar, eu vou te pedir para tocar um pouco, um trechinho aí de Sabor Açaí. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, ou me bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, ou me bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Isso aí.
Muito obrigado, cara. Você é demais. Obrigado. É o pulo do gato.